Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje vamos mergulhar numa história que, olha, parece quase ficção, mas é bem real. A de Arnold Schwarzenegger. É verdade. Temos em mãos material que resume a autobiografia dele, Total Recall. E que viagem, francamente. Uma viagem e tanto. Pensem nisto, sair de uma pequena aldeia na Áustria, no pós-guerra, sem grandes recursos. Condições muito básicas mesmo. Exato. Para se tornar campeão mundial de culturismo, depois uma das maiores estrelas de cinema do planeta e, como se não bastasse, governador de Califórnia. Uau! É um percurso impressionante. A nossa missão aqui é tentar perceber os fios condutores desta ascensão, assim meteórica. Explorar o que as fontes nos dizem sobre a disciplina dele, a visão e uma força de vontade que parece inquebrantável. Vamos lá desconstruir isto. É realmente um percurso singular, sim. E o interessante, e que o material de base sublinha bem, não é só olhar para os sucessos estrondosos, Claro, mas também para os obstáculos, as críticas, até as controvérsias, não é? sim. A questão não é apenas o que ele conquistou, mas como é que ele fez isso. Que mentalidade, que estratégias é que estavam por trás disto tudo. É aí que podem estar as lições mais curiosas desta jornada tão multifacetada. Pois, e tudo começa num cenário, bem, pouco promissor, digamos. Estamos em 1947, em Thal, uma vila austríaca a recuperar da guerra. Exato. As descrições da época falam de dificuldades reais. O pai, Gustav, era polícia, uma figura descrita como rígida, talvez, marcada pela experiência da guerra. Sim, isso transparece uma figura de autoridade forte em casa. E a mãe, Aurélia, aparece como mais carinhosa, mas pronto, dentro da estrutura familiar tradicional da época, bastante submissa às regras do marido. Era o contexto, não é? A vida era mesmo básica. A autobiografia menciona a falta de luxos, como água quente ou casa de banho interior, e até comida racionada. Um começo humilde, sem dúvida nenhuma. E é precisamente esse ambiente, essa escassez e essa disciplina quase militar em casa que parece ter funcionado como um catalisador inesperado. Como assim? Em vez de resignação, parece ter nascido ali uma fome imensa por algo diferente, por escapar àquela realidade. Muitas vezes, grandes ambições nascem de grandes privações, não é verdade? Faz todo o sentido. E o jovem Arnold não escondia essa vontade de querer mais. Enquanto a maioria dos miúdos da idade dele jogava futebol, O desporto rai lá, imagino. pois, ele tinha outra fixação. Os relatos indicam que ele devorava revistas americanas de culturismo, ficava fascinado com aqueles físicos. Esculpidos. Uma janela para outro mundo, literalmente. Exato. E o mais interessante, ele não guardava isto para si. Ele verbalizava com uma clareza impressionante para um adolescente. Eu vou ser como eles. Vou ser o melhor culturista do mundo. Uau. Já com essa certeza? Havia já ali uma recusa da norma, uma visão muito clara do que queria, por mais distante que aquilo pudesse parecer na altura. Essa verbalização precoce é um ponto-chave, acho eu. Não era um sonho vago, tipo, um dia talvez. Era um objetivo declarado. Sim, sim. E a ação seguiu-se rapidamente. A informação disponível indica que ele começou a treinar a sério aos 15 anos. Muito novo. E não era em ginásios XPT com equipamentos de última geração. Fala-se de pesos improvisados, de treinar onde e como podia. Isso demonstra uma iniciativa. E uma determinação notáveis, sem dúvida. O resultado, aos 18 anos, já era campeão júnior na Áustria. Uma progressão rapidíssima. Incrível. Isso gera não só aptidão física, claro, mas um foco quase obsessivo desde muito cedo. O corpo era claramente a ferramenta dele para construir um futuro diferente. Exato. E essa ferramenta, essa determinação, levou-o a atravessar o Atlântico. Em 1968, com 21 anos, dá o grande salto. Estados Unidos. O sonho americano a chamar. Chega a Los Angeles com quase nada no bolso e um inglês ainda muito, muito limitado. Mas a visão continuava lá, afiada como nunca. Vou ser o melhor do mundo no culturismo e depois vou para Hollywood. Um plano em duas fases, bem definido, impressionante. Muito bem delineado na cabeça dele, sim. Chegada aos Estados Unidos podia ter sido um choque cultural e financeiro esmagador, não é? Mas foi também onde ele encontrou uma figura crucial, Joe Weider. Ah, sim, figura incontornável. Weider não era apenas um entusiasta, era um pioneiro na indústria do culturismo, editor de revistas influentes, promotor de competições. Ele viu no jovem Arnold algo mais do que potencial físico.
O que é que ele viu então? O material sugere que viu carisma, uma ambição que contagiava e uma inteligência estratégica latente. Foi um encontro que abriu portas fundamentais para ele. Entendo. E é a partir daqui que a lenda da sua disciplina começa a ganhar forma, não é? Os treinos na Gold's Gym, em Venice Beach, um local mítico, Mítico, sim. o templo do culturismo, são descritos como absolutamente brutais. Falamos de 2 sessões diárias, 6 dias por semana, durante anos a fio. É difícil sequer imaginar esse nível de entrega. Completamente. Dedicação total. Há uma citação famosa, recuperada pelas fontes, que ilustra bem a mentalidade dele. Enquanto os outros dormem, eu treino. Enquanto descansam, eu cresço. Quase desumano, não acha? Uma vontade de ferro para sacrificar o presente pelo objetivo futuro. É quase sobre-humano, sim. Mas o que acho verdadeiramente fascinante e que a análise dos materiais revela bem é que não era só força bruta. Havia método, havia estratégia mental. Ah, interessante, como assim? Arnold não era só músculo, era também cérebro. Ele interessava-se por psicologia, aplicava técnicas de visualização, estudava a motivação. Não ficava só pelos pesos. Não, a filosofia dele, como transparece na autobiografia, era muito clara sobre a ligação mente-corpo. A mente desiste primeiro, não o corpo. Se acreditares que consegues, o corpo acompanha. Quer dizer, ele treinava a mente com o mesmo rigor que treinava os músculos. Percebia que a maior batalha era muitas vezes interna. Que perspicácia. E essa combinação demoidora de físico e mentalidade vencedora deu frutos rapidamente, certo? Rapidíssimo. Em 1970, com apenas 23 anos, ele atinge o Olimpo de seu desporto. Vence o primeiro título de Mr. Olímpia. Tão novo. As fontes destacam isso mesmo. Tornou-se o campeão mais jovem de sempre. Um feito incrível. E não parou por aí. Não, foram quantos? 7 no total. Venceu as 6 edições seguintes, sim. Estabeleceu um domínio quase absoluto na modalidade durante a primeira metade da década de 70. Uma era, a era Schwarzenegger no culturismo. Exatamente. E aqui percebe-se outra camada da estratégia dele, algo que vai para além do atleta. Enquanto competia e vencia, ele estava conscientemente a construir a sua marca. A criar persona. Precisamente. Não era apenas o campeão invencível, era o campeão sorridente, carismático, acessível, quase um embaixador do desporto. Ele percebeu cedo o poder da imagem e trabalhou-a. Inteligente. Estava a criar uma base de fãs e reconhecimento que seria crucial para a fase seguinte do seu plano, Hollywood. A segunda etapa do grande plano. Mas essa transição também não foi fácil, pois não. Com o culturismo no bolso, por assim dizer, e já com o inglês mais fluente, vira as atenções para o grande ecrã. Só que Hollywood inicialmente não o recebeu de braços abertos. Pois não, pelo contrário. Os relatos que temos indicam que as críticas eram duras e o sotaque austríaco era considerado um problema grave. Diziam que ninguém o ia entender. Exato. O físico excessivamente musculado não encaixava nos padrões da época para protagonistas. Demasiado grande, diziam eles. E até o nome, Schwarzenegger, era visto como impronunciável e um entrave comercial. Chegaram a sugerir que mudasse de nome. Imagina. É incrível. Imagina ouvir isso tudo depois de ter conquistado o topo no teu campo. Muitos teriam desistido ou, pelo menos, duvidado seriamente. Sem dúvida. Mas lá está ele. Mas lá está ele. Mas aqui entra novamente a persistência quase teimosa que o caracteriza. Em vez de recuar, ele usou as críticas como combustível. Fez aulas de dicção intensivas. Trabalhou o sotaque. Aceitou papéis mais pequenos para aprender como funcionava a indústria por dentro e esperou pela oportunidade certa para provar que o look e a presença únicos dele podiam funcionar. E a oportunidade surgiu. Em 1982, Conan o Bárbaro. Um marco. Foi um sucesso de bilheteira que mostrou que havia público para aquele tipo de herói. E logo a seguir, em 1984, o filme que o cimentou como ícone global, O Exterminador do Futuro. Ah, esse então? Aquele papel e a frase I'll be back tornaram-se parte da cultura popular em todo o mundo. De repente, ele era uma das maiores estrelas de cinema do planeta. Ombreando com gigantes como Stallone, na altura. Exatamente. É impressionante. E o mais interessante, ligando isto ao quadro geral, é o que acontecia nos bastidores. O estrelato em Hollywood era a parte mais visível, mas a autobiografia revela algo crucial. O quê? Ele já era milionário antes de Conan ou o Exterminador. A sério? Como? Através de investimentos inteligentes feitos desde cedo. Ele aplicou o dinheiro que ganhava no culturismo e em seminários, em negócios imobiliários, criou empresas de distribuição de suplementos, investiu em ginásios, a fortuna dele. Mas sim, mais um pilar,
cuidadosamente adicionado ao império financeiro que ele já vinha construindo com a mesma disciplina e visão que aplicava ao treino. Uma diversificação notável. Que visão estratégica. Enquanto a carreira disparava, a vida pessoal parecia acompanhar esse brilho, pelo menos publicamente. Em 1986, casa com Maria Shriver. Jornalista e membro da influente família Kennedy. Uma união que deu muito que falar. Sem dúvida. Tiveram 4 filhos, a imagem pública era a do sonho americano realizado, o imigrante, que venceu todas as adversidades, casou com alguém da realeza americana. E formou uma família aparentemente perfeita. A imagem era essa. Era. No entanto, a realidade raramente é um conto de fadas linear, não é? Pois não. Em 2011, pouco depois de deixar o cargo de governador, essa imagem pública sofreu um abalo sísmico. Foi a revelação? A revelação, confirmada por ele, de que tinha tido um filho anos antes, fora do casamento, com uma empregada doméstica da família. Caiu como uma bomba. Sim, lembro-me bem disso. O escândalo levou ao fim do casamento com a Maria Shriver e manchou bastante a reputação dele. Foi um momento muito difícil, certamente. E a forma como lidou com isso, pelo menos publicamente, parece consistente com a personalidade dele. As fontes referem que ele assumiu a responsabilidade total, sem rodeios. Sem tentar desculpar-se. Exato. Há uma citação atribuída a ele na altura que resume a postura. Não há desculpas, apenas responsabilidade. Errei e agora tenho de lidar com as consequências e tentar reparar o que for possível. Pois, demonstra talvez a mesma abordagem pragmática e direta que aplicava noutras áreas. Enfrentar o problema de frente, mesmo que seja doloroso e humilhante publicamente. É uma leitura possível. Não significa que apague o erro, claro, mas mostra uma certa coerência na forma de encarar tanto os triunfos como as falhas graves. A tal resiliência aplica-se também na gestão das próprias falhas. E esta crise pessoal veio depois de outra viragem de carreira completamente inesperada, não é? A política. Exatamente. Em 2013 ele surpreendeu tudo e todos ao entrar na corrida para governador da Califórnia, sem qualquer experiência política prévia. Zero. Numa eleição especial caótica e muito mediática. Muitos acharam uma loucura, uma aventura sem hipóteses, e ele venceu. Foi mais um daqueles momentos Ornort, não é? Desafia as expectativas e entra num campo novo para conquistar o topo. Incrível. Governou durante 2 mandatos, um período que, segundo o material disponível, foi bastante desafiador. A Califórnia enfrentou graves crises orçamentais, teve de lidar com desastres naturais como incêndios devastadores. Não foi fácil. E, curiosamente, ele próprio comparava o trabalho de governador ao treino de alta competição. Ah, é? O que é que ele dizia? Dizia que exigia paciência, foco e a coragem de aguentar a dor. Faz sentido, vindo dele. A mesma mentalidade aplicada a um contexto diferente. É interessante essa analogia. Embora as suas políticas e o legado político sejam naturalmente alvo de debates e opiniões diversas, Como sempre acontece na política. é algo que não vamos aprofundar aqui. Focando-nos na abordagem descrita nas fontes, parece haver um reconhecimento, mesmo entre críticos, da sua dedicação e ética de trabalho. Sim, aquela ideia de ser o que trabalha mais na sala parece ter sido transportada também para a política. A abordagem parece ter sido consistente. Pragmatismo. O pragmatismo, a tentativa de encontrar consensos por vezes, mas sempre com aquela intensidade e foco que o definem. Independentemente do resultado das políticas, a forma como ele se entregou à função parece ter seguido o mesmo padrão das suas carreiras anteriores. Chegamos então ao legado. Hoje, quando se ouve o nome Schwarzenegger, o que é que vem à mente? É muito mais do que o culturista ou o herói da ação, não é? Sem dúvida. Transcendeu essas categorias. Ele tornou-se quase um arquétipo, um símbolo de como a força física pode ser um ponto de partida para a força mental. Mente sem corrupção levada ao extremo. De como a disciplina extrema pode gerar oportunidades e sucesso em áreas completamente diferentes e de como sonhos gigantescos podem, com planeamento e execução implacáveis, tornar-se realidade. Há uma citação dele, resumida nas fontes, que talvez encapsule essa filosofia. A vida é não ter medo de falhar. É construir o teu próprio caminho, mesmo que te digam que é impossível. Parece quase um resumo autobiográfico, não é? Ele enfrentou ceticismo em todas as fases, quando quis ser culturista, quando quis ser ator, quando quis entrar na política, e superou. É verdade. A trajetória completa, desde aquela pequena vila austríaca até ao topo em arenas tão diversas, funciona quase como um caso de estudo sobre o poder da visão, da autoconfiança e de uma ética de trabalho levada ao extremo. O material que analisamos apresenta-o como alguém que não só viveu uma vida extraordinária, mas que, de forma muito consciente e metódica, parece ter fabricado a própria lenda.
Exatamente, ele não só alcançou o sucesso, como construiu ativamente a narrativa desse sucesso. Moldou a sua imagem pública com o mesmo cuidado com que moldou o corpo ou os negócios. E com isto fechamos a nossa análise à incrível história de Arnold Schwarzenegger, explorando a disciplina férrea, a visão estratégica e a resiliência notável que saltam à vista nos relatos sobre a sua vida. Uma jornada verdadeiramente singular. Fica talvez uma última reflexão para quem nos acompanha, inspirada precisamente nesta ideia de lenda construída. Se as fontes enfatizam tanto a capacidade de Schwarzenegger para visualização e para a criação deliberada da sua própria persona pública, o campeão, o herói, o líder, isto levanta uma questão intrigante. Qual? Até que ponto essa imagem, tão cuidadosamente gerida durante décadas, corresponde à complexidade e às contradições do homem por trás dela? E mais ainda, de que forma é que essa construção intencional de uma figura quase mítica foi, em si mesma, uma ferramenta essencial para alcançar um sucesso tão espetacular em tantos domínios diferentes? Fica a pensar no poder da narrativa pessoal.